E é um né. problema, né? Os benefícios por incapacidade têm demorado muito. Sim. Às vezes a pessoa espera 6 meses, 8 meses para que seja realizada a perícia. Tá, é como se fosse o alicerce de uma casa. O processo ele é como se fosse uma casa. Uhum. Então essa parte inicial ali do fundamento administrativo é a base para tudo que vai ser construído depois. Olá pessoal, mais uma vez aqui no SRCast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre os processos administrativos no INSS, quando o INSS faz exigências. Poucas pessoas sabem o que é exigência do INSS. E nós vamos agora tratar deste assunto para que você saiba como resolver esta pendência no INSS. E para isso, para este bate-papo, nós convidamos uma advogada muito especial, que já está conosco há bastante tempo, e ela vai trazer aqui os detalhes e as estratégias para que você tenha um processo mais bem elaborado e com maiores chances de ser concedido o benefício no próprio INSS. Portanto, se você está chegando agora no nosso canal, não sabe do que se trata este canal, este é um canal voltado para os advogados, estudantes de direito, para aqueles trabalhadores que querem aprender mais sobre o direito e as regras das leis do Brasil e também os direitos para que o trabalhador possa estar melhor protegido. Eu costumo dizer que uma pessoa forte, uma pessoa poderosa é aquela que conhece os seus direitos. Uma pessoa conhecedora dos direitos vai saber por onde andar e quais os meios para que possa ter aquele direito ou os direitos efetivados. Então, se você se interessa por este assunto, nos acompanha, se inscreva no nosso canal. Basta clicar aqui no botãozinho inscrever-se. É de graça, você não vai pagar nada. Além disso, você pode ativar o sininho para que você receba todos os nossos conteúdos em primeira mão e não perca nenhum deles. Se você estiver conosco, compartilhe também este conteúdo para os seus amigos, conhecidos e parentes. Uma pessoa poderosa, repito, é aquela que detém o conhecimento dos seus direitos. Então vamos lá conversar com a doutora Carla hoje, né, doutora? Boa tarde, Boa doutor. tarde. Bem-vinda ao nosso STRcast. Espero que a senhora Obrigada. se sinta em casa, se sinta à vontade, tá bom? Tá ótimo, obrigada pelo convite, é uma honra. Muito bem. Doutora, hoje nós vamos falar sobre o que o INSS faz no meio de um processo administrativo. O INSS costuma abrir prazos para exigências, não é? O que acontece? Muitas pessoas acham que deram entrada no INSS e agora é só esperar o resultado. Mas de repente aparece uma exigência. E aí começam as dúvidas. O que significa exigência? O benefício vai ser negado? Quanto tempo eu tenho? O que acontece se eu errar? Isto é o que geralmente as pessoas costumam nos perguntar. Então, este é o tema do nosso conteúdo hoje. Espero que você assista até o final. Doutora Carla, antes da gente começar, eu queria só fazer aqui uma breve introdução sobre a sua carreira no mundo jurídico. Doutora Carla possui uma trajetória muito sólida no direito previdenciário, com atuação na área desde 2013, além de pós-graduação em direito previdenciário. Possui experiência jurídica, também atuação em gestão pública e coordenação administrativa, tendo exercido funções de gestão no município de Juazeiro do Norte. Hoje atua diretamente no acompanhamento administrativo dos processos no INSS, especialmente em benefícios por incapacidade, auxílio acidente e cumprimento de exigências administrativas. Não é isso, doutora? É verdade. Muito bem. Doutora, vamos começar aqui falando, antes do nosso tema principal, um pouco da sua carreira, né? Comecei aqui falando sobre a sua experiência desde 2013. Eu queria saber da senhora como que a senhora tomou a decisão de vir para o mundo jurídico. Qual foi o momento, qual foi o fato que aconteceu que a senhora disse que eu devo ir por este caminho? A escolha, né, de atuar no mundo jurídico, de estudar direito, ela veio muito em decorrência de uma prática, enquanto meu esposo era atleta de futebol, né, e ele infelizmente teve problemas em vários clubes para receber os salários,
E eu comecei a estudar na época a Lei Pelé, que era nova na época, né, e comecei a entender os direitos dele, e a gente foi, movendo ações contra esses clubes, né, eu Uhum, não era eu era a apenas mãe, dona de casa na uhum, época, mas eu tinha a curiosidade e o interesse, então eu passei a estudar e para poder ter a segurança quando a gente ia fazer essas ações, até porque a uhum. gente morava em cidades estranhas, não conhecia pessoas de referência, então a gente ficava com medo até de quem a gente ia contratar para fazer aquela ação, então eu queria saber como era o procedimento para poder ter uma segurança. E aí eu comecei a estudar o direito nessa época. Aham. Quando meu esposo parou de jogar futebol, nós viemos morar em Juazeiro do Norte, eu resolvi voltar a estudar. E aí eu decidi fazer vestibular E a para senhora tinha só direito. interrompendo ali um pouquinho, a senhora tinha feito ali o ensino médio, tinha concluído mais ou menos em que ano Sim, ali, lembra? Vai eu lembrar o ano? terminei sim, eu terminei o ensino médio em 95, Noventa e cinco. 96. Aí na época eu fiz vestibular na UFC para Aham. enfermagem, comecei o curso, Enfermagem. enfermagem, era um sonho. Aham. E aí, quando eu terminei o primeiro semestre, né, eu já tinha minha filha, a Manuela, e o meu esposo foi contratado para jogar no Sport Recife. Aham, E aí eu tranquei a faculdade e fui com ele, né. aham. E aí fiquei sem estudar por um longo período, até ele parar de jogar em 2006. Demorou bastante tempo, hein? Foi. Aí a gente foi de 97 a 2005, 2006 que a gente Uhum, ficou morando em vários lugares. E aham, aí, quando eu quando a gente veio para casa: "Eu vou voltar a estudar". uhum, E aí fiquei: "Volto para a enfermagem ou vou para o direito?". E eu pensei na uhum, rotina do trabalho da enfermagem, né, uhum, questão de plantões, aham. exposição a risco biológico, essa situação toda, e aí optei pelo direito, que eu imaginei que seria uma carreira que eu poderia conciliar melhor com a minha vida também do lar, né, Uhum. como mãe, como esposa. Tinha que ter ali uma conciliação entre uma Isso, atividade e a atividade de mãe, de esposa. isso. E eu achei no direito essa oportunidade e Mas deu poderia certo. ter sido, doutora, por exemplo, engenharia, poderia ter sido arquitetura, e a senhora escolheu o direito tanto por conta da situação do marido ali, em relação aos Eu seus direitos. comecei a ter interesse para estudar as leis, ver como funcionava, né. Aham, Comecei a ver o que era jurisprudência, achava uhum, interessante ler jurisprudências aham. Ainda relacionadas. antes de entrar na faculdade. Isso bem antes, Aham, né, até porque tinha uma advogada que meu irmão ele era advogado, né, uhum, hoje ele não exerce mais a advocacia, mas ele trabalha na área jurídica, e na época ele trabalhava com uma advogada em Fortaleza, a Josi, que era uhum, amiga da família também, uhum, e ela é da área trabalhista. uhum, E aí, teve algumas situações dela ir fazer as audiências do Márcio, né, do meu esposo, mas ela dizia: "Cara, eu não sei nada da legislação, do atleta profissional de futebol, que tem uma direito lei esportivo toda ali. toda especial, né". E aí ela dizia: "Me mande mastigado". Então, ela foi uma das pessoas que mais me incentivou, ela: "Carla, você faz um trabalho bem feito, vai estudar direito quando Uhum. parar e tal", e foi assim que eu fiz, foi o Olha aí. incentivo dela também. Se sente realizada? Sim. Eu sinto uma vontadezinha de fazer um cursozinho de técnica de enfermagem, É. só para matar a vontade, assim, de aplicar uma Dá tempo ainda, injeção. né? Dá, Dá certo ainda, vou vai fazer. fazer. Até porque a gente precisa na família, às vezes eu Aham. tenho esse dom de cuidar muito forte. Na família, tem algum profissional da saúde? Não, Não, tenho tios e tenho um tio e tenho primas, né, da mas saúde. não muito próximo. Meu Aham, pai é engenheiro, minha mãe contadora. aham. Bem diferente, é? Bem É. diferente. E aí eu optei pelo direito. Doutora, na área do direito, qual foi o momento mais crítico da sua trajetória? Digamos assim, a senhora terminou a faculdade de direito, ou ainda cursando a faculdade, a senhora diz assim: "Eu não poderia ter escolhido direito. Era para eu ter voltado para a enfermagem", ou então aquele momento crítico que a senhora parou e pensou: "Eu deveria ter terminado a faculdade de enfermagem". Teve algum momento? Não, não teve. Não teve. As minhas experiências no direito, desde a faculdade, né, eu tive um privilégio enorme de fazer estágio no Ministério Público, Uhum, com o doutor Félix, que uhum, é um promotor, um amigo, e me ensinou muito. E
foram momentos também que eu aprendi muito o lado social do direito, né. Na época a promotoria era da infância e juventude, então a gente tinha contato com aqueles menores infratores, Uhum. e aí, já despertou em mim realmente esse lado social do direito. Tanto Uhum. que minha atuação sempre foi em áreas sociais do direito. No Aham. direito do trabalho, quando eu comecei, Uhum. sempre advogando pelo reclamante, Aham. e depois o direito previdenciário, que é realmente uma área realmente muito social mesmo do É, direito, né. E é. aí esse meu lado, assim, muito humano, Uhum. muito mãezona, É, com certeza. Doutora encaixou Carla, bem. esse perfil da senhora realmente é um perfil não tão fácil da gente encontrar. Quando a gente encontra um profissional que é bem falado, que as pessoas se lembram com muita satisfação, com muita alegria, não é difícil, vamos dizer assim, a gente ter uma marca, né? Vamos dizer assim, é uma pessoa que fala da doutora Carla não tem como dizer diferente do que é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito atenciosa, realmente muito generosa, atende a gente com muita paciência. Então, a gente só escuta bons depoimentos da sua pessoa, né. A doutora Carla Obrigada. atuou inclusive aqui no escritório como advogada audicentista, né. Fez ver Aham. algumas audiências, Várias, bastante tempo. várias audiências, inclusive foi o começo da nossa parceria, né, foram Sim, através das audiências. há uns aninhos. E aí, doutora Carla, sempre que alguém pergunta por ela, pergunta com muita alegria, com muita Que satisfação e com bom, muito carinho. Então, que bom. parabéns por esse perfil, espero que a senhora continue sendo assim durante toda a sua vida. Amém. E por falar no começo da nossa parceria, nós estivemos aqui conversando antes do podcast, que nós nos conhecemos ali por volta de 2013, 14, por aí assim, não foi? Isso, Já foi. faz um tempinho. Eu tinha acabado de me formar, eu estava fazendo um estágio, Aham, com um colega nosso, Paulo Soares, aham. eu hoje acho que ele não está morando mais aqui na região, e ele tinha ele era casado com alguém que tinha um parentesco com a sua família, né, Isso. e ali, foi quando eu comecei a entrar no direito previdenciário e a gente se conheceu lá, né. Você nem lembra direito de mim, mas eu Pois lembro de é, eu não você lembro. lá, bem novinho, Eu ainda né. sou novo, doutora, eu ainda Ah, sou novo. era mais, já que isso já tem o quê? 13 anos, Em né. 2013, 14, né, por aí. 12, 13 Pois é, eu anos, me né. formei em 2011. Então, em Uhum. 2013, 14, eu estava ainda na minha advocacia de forma muito Aham. prematura, né, ainda começando, É, né, mas eu me apesar de lembro bastante de você umas 2 vezes lá no escritório, e eu lembro até do comentário que o Paulo fez: "Esse menino vai ó, longe". coisa boa, um abraço para o doutor Paulo Soares, eu acredito que hoje ele está em Petrolina, Pernambuco, eu isso, acho. Petrolina. Doutor, um abraço para o senhor, espero que o senhor esteja bem, e vai aqui o convite para o senhor vir até o nosso SRCast, viu. A gente tem muito carinho por o senhor, e foi nessa época, né, eu lembro de eu ter ido umas 2 vezes lá, Uhum. mas eu confesso, a senhora vai me desculpar, eu confesso que eu não tenho lembranças suas lá. Aham. Faz muito tempo, Faz né, muito faz muito tempo. tempo. E aí eu acredito que a gente deve ter começado a nossa parceria ali, quando eu precisei de algumas audiências Isso, serem realizadas por outra pessoa. isso. E o Paulo falou muito bem da doutora Carla. E Que aí eu bom. acho que começou ali, né? Sim, Era aí fazendo algumas comecei audiências. fazendo várias audiências, né, na época eram presenciais lá no Sim. Fórum Aham. da Justiça Federal. E aí vem uma curiosidade, doutora. A senhora começou fazendo ali uma parceria com a gente através das audiências. Sim. E aí eu não sei se a senhora já parou para pensar por que que continuamos com a parceria. A senhora já parou para pensar? Não? Nossa, acho que sim, acho que a gente sempre teve um relacionamento muito saudável, de Aham. muito respeito, né, o seu lado humano também é algo que cativa, Obrigado. né, você nos vê não apenas como colaboradores, mas como pessoas de uma forma completa, e isso mantém o interesse em manter vínculos, É, né. eu acredito muito que quando a gente encontra uma pessoa que tem uma identidade de valores com a gente, tem mais facilidade de ter uma relação duradoura. Sim. Então, eu acredito que a gente tem sim, uma infinidade até de valores parecidos, né? Uhum. A gente tem muita coisa em Verdade. comum. A gente serve o mesmo Deus, a gente Sim. professa a mesma fé, então Uhum. passa ali por alguns valores em comum, Sim. né? E aí a gente continuou com essa parceria, especialmente porque no campo profissional, porque a forma de lidar com o cliente, a forma de tratar o cliente é muito importante para mim. Então esse lado humano
este lado de chegar perto do cliente, pegar na mão dele e dizer: "Olha, estou aqui com você, o que precisar, a gente vai resolver, não precisa ficar nervoso, com medo na hora da audiência, Uhum, se acalma, estamos aqui, vai dar tudo certo, fica tranquilo, você está com uma advogado ou uma advogada que está por você". uhum. Então esse lado humano foi o que mais me chamou a atenção na doutora Carla, Que né, bom. então, esse lado aí, por que que me chamou a atenção? Porque também é a forma que eu gosto de tratar os meus clientes, os nossos clientes. Uhum, É tão bom quando você é muito bem acompanhado, é tão bom uhum, quando você se sente protegido no momento de estresse ou de uhum. constrangimento, né, o Sim. advogado vai para a audiência já está acostumado com a audiência É. ou com aquele ambiente, Uhum. mas o segurado especial, o agricultor, tem mais dificuldades, Sim. né, e aí eu estou inclusive elaborando um terceiro projeto nosso para este ano. Eu acredito que esse projeto vai ser divulgado no mês de outubro deste ano. E lá nesse projeto eu falo sobre isso. Eu falo sobre a importância que é você ter com você pessoas que têm os mesmos valores. Uhum. É claro que aqui no escritório a gente tem valores, temos a nossa cultura, Sim. mas tem valores pessoais também, Uhum. né? Então, se nós tivéssemos encontrado a doutora Carla e o feedback dos clientes não tivesse sido este, essa parceria certamente não teria durado tanto tempo Sim. assim, né, já pensou? Chega um cliente e diz: "Não, doutora Carla é muito grosseira, é muito arrogante", já pensou doutora? Será que É. nós tínhamos né, É, continuado? ficava difícil. Ficava difícil. Então isso é o que me chamou a atenção e Que aí bom. vai uma dica inclusive para os nossos colegas advogados. Quando você for chamar alguém para ser parceiro seu, procure pessoas ou uma pessoa que tenha identidade de valores com você. Não dá para você chamar qualquer pessoa ou chamar ali uma pessoa que você conheceu ontem sem conhecer direito os valores para que seja teu parceiro. É preciso conhecer e escolher bem as pessoas que vão andar com você. De 2014 para cá, nós tivemos uma parceria, 2015, 16, 17, 18, até 2022. Sim. Aí, a senhora 2021, ali depois 2021 da por aí. pandemia, a gente já estreitou mais, né, os laços. E aí a senhora foi Eu já passei efetivada. a fazer outras funções além das audiências, né, e aí Aham. a gente formalizou o vínculo acho que em 2022, inclusive. 2022 nós tivemos ali um estreitamento de laços, Sim. né. Doutora, a senhora passou ali no escritório, no STJD-V, por várias fases. A senhora fez audiências, depois fez atendimento ao cliente, depois fez elaboração de processos, análise de processos, montagem de estratégias. A senhora Uhum. passou por vários, Em recursos também, já recursos fiquei. também. E aí, de todo o procedimento, todo o processo, na verdade, Uhum. qual foi a área que a senhora mais se identificou Eu gosto muito das audiências, das audiências? gosto. Doutora Manuela, vamos conversar sobre isso depois. E quando as audiências voltarem para cá, É. eu passei acho que uns 2 anos indo com frequência a Assaré fazer as audiências, Aham. porque eu não conseguia fazer à distância, Uhum. né, mesmo elas sendo remotas, para mim não dava, o cliente lá em Assaré, eu Uhum. aqui em home office, né, Uhum. eu precisava estar ao lado do cliente, porque eu sei a diferença que é, poucas que a gente precisou fazer à distância, porque realmente foi remarcada alguma situação, e não era a mesma coisa. Eles realmente ficam muito mais seguros quando a gente está ali ao lado, né. Então, pela questão da logística, a gente acabou mudando de função, né, já que tem Aham. uma colega muito eficiente também, que está lá, a doutora Beatriz, Uhum. morando em Assaré, ficava mais Uhum. fácil para ela fazer essa função. E Perfeito. aí eu passei por algumas coisas e agora estou realmente nas análises iniciais Nas análises dos iniciais. benefícios por incapacidade. Benefício por incapacidade. Doutora, o que é preciso para dar entrada num benefício por incapacidade no INSS? Um benefício por incapacidade para segurados, né, então é necessário que a pessoa tenha um vínculo com o INSS, seja ele como um empregado, como contribuinte individual ou facultativo, e precisa que a pessoa esteja incapaz para o trabalho, né, isso é comprovado através de um atestado, um laudo médico, Uhum. né, informando essa necessidade de afastamento por incapacidade. A pessoa precisa ter uma carência, né, e Uhum. na maioria dos casos, existem alguns casos que dispensam carência, que é um tempo de relacionamento que a pessoa já tem que ter prévio com o INSS. Uhum. Isso. Olhando Parece assim, fácil. mas olhando assim essa explicação da senhora, parece muito simples um processo de auxílio-doença.
Benefício por incapacidade nada mais é do que o benefício de auxílio-doença ou mesmo aposentadoria por invalidez. Doutora, parece simples um processo de auxílio-doença, né? A senhora Sim. diz aí: "Olha, nós precisamos comprovar É, a qualidade desse segurado e também a prova importante, que é a prova médica, então para capaz. provar a incapacidade". E aí a gente encontra, na verdade, diversas pessoas com a seguinte dúvida: "Samuel, eu dei entrada no auxílio-doença, mas o INSS ainda não deu resposta. Pelo contrário, fez uma exigência. Isso significa o quê, na verdade?" Aí eu queria que a senhora explicasse para os nossos seguidores aí. Então, em regra, as exigências, elas são mais na questão, do vínculo da pessoa com o INSS, né. Normalmente as exigências são mais burocráticas, não são em relação à doença em si. Aham. Normalmente são para comprovar o vínculo da pessoa, né, se a pessoa está assegurada Uhum, ou a carência. uhum. Outra coisa que aparece muito comumente como exigência é nos segurados urbanos, aqueles que são empregados, existe muita exigência para comprovar que a pessoa se afastou do trabalho durante o período de incapacidade, que também é um requisito para o recebimento do benefício. Mas aí o que que significa propriamente a exigência? O que que significa mesmo? Para ficar bem claro para Tá. os nossos seguidores, o que que é exigente? O INSS, recebe o pedido, e Uhum. aí com uma semana depois coloca lá no meu INSS. Exigência, abertura de Sim. exigência, né. O que que significa isso propriamente? É exatamente alguma falha que ainda está sendo encontrada ali pelo servidor do INSS para poder comprovar os requisitos para a concessão do benefício. Então eles abrem um prazo para que o segurado apresente as justificativas, os documentos necessários para corrigir aquela dúvida e, consequentemente, ter a concessão do benefício Não ou o indeferimento. não significa dizer que o benefício vai ser indeferido. Não, de A forma exigência não alguma. é automática. Nos benefícios rurais, sempre tem exigência. Mesmo quando o segurado ele está em período de graça, já recebeu um benefício, sempre o INSS abre exigência, que vai ser para apresentar autodeclaração, apresentar as Aham. provas rurais, sempre tem. Nos urbanos já não é tão comum, né, mas aparece também para comprovar um vínculo que estava aberto lá antigo, então eles querem que comprove que aquele vínculo foi encerrado, Uhum. né, ou então o mais comum realmente é para comprovar o afastamento durante o período da incapacidade. Muito bem. Exigência, portanto, nada mais é do que um documento ou informações que o INSS pede logo após apresentar aquele requerimento. Então não te assuste, se porventura você fez um pedido de auxílio-doença e o INSS abriu uma exigência, faz parte do procedimento do processo. É preciso apenas que você apresente a informação ou o documento que o INSS está exigindo. Doutora, por que o INSS faz tanta exigência? Por exemplo, a senhora falou aí que o agricultor que está em período de graça, mesmo assim, apresentando a documentação Sim. correta, apresenta o atestado, apresenta provas da atividade rural e mesmo assim o INSS faz exigência. Por que que isso acontece? Eu acredito que no caso do segurado especial é até automatizado, Uhum. porque até segurados que estão em período de graça, ou seja, que já têm comprovada ali a qualidade assegurada e a carência para receber o benefício, a exigência é aberta. A gente já tentou, né, algumas vezes, já colocar os documentos no início do processo administrativo, mas eles de toda forma reabrem. Virou regra, então, o Virou INSS regra. fazer exigência. Para segurado especial, eles abrem sim. Abrem sempre. E se porventura não for apresentada a exigência, o que que pode Cumprida, acontecer? né. É. Se o prazo normalmente eles dão um prazo de 30 dias, né, para a gente cumprir a exigência. Se passar esse prazo e a gente não cumprir, eles cancelam o pedido, por desistência do segurado. Doutora, o que que a senhora pode, passar para nós aqui como melhor estratégia para que o benefício não tenha exigência? A gente sabe que o INSS vai abrir, é uma regra, está sendo regra agora, mas o que que poderíamos fazer para evitar que o INSS abra exigência? É possível fazer alguma coisa? Sim, o preparo inicial do processo, né, que vai ali desde a primeira conversa ali com o nosso cliente, para conhecer a realidade dele, pegar os documentos iniciais. Nessa análise, a gente já tenta organizar de uma forma para quando a gente vai fazer o requerimento, o segurado já está com todos os requisitos ali organizados Uhum. para poder
ter o deferimento do pedido, a concessão do benefício, Uhum. sem ter que ter exigência, né. Então a questão do empregado, né, ter uma declaração do último dia trabalhado ali emitida pela empresa, né, a gente vê se existem vínculos abertos no CNIS, se houver, a gente faz Um acerto? é, um RAC, né, É, que é isso. um acerto dos Dos vínculos do vínculos. CNIS. Então toda essa estratégia para o segurado especial também, às vezes a pessoa teve um vínculo antigo, urbano, então a gente está lá aberto, a gente já pede também para fechar, já pega ali a carteira de trabalho, todas as provas, Uhum. para tentar já fazer o pedido de uma forma para não ter exigência. E nos que certamente terá exigência, no caso dos segurados especiais, agricultores, a gente já gosta de deixar tudo organizado para assim que abrir a exigência, a gente já cumprir, não demorar os 30 dias, né? Porque a gente sabe que quem está precisando do INSS para um auxílio por incapacidade, um benefício por incapacidade, está realmente no momento de vulnerabilidade social e tem pressa em ter o seu resultado. Isso. E aí vem a pergunta que é correlata a isso aí. O segurado apresenta o pedido de auxílio-doença e aí o INSS às vezes abre a exigência antes da perícia. Pode acontecer. Ou então depois da perícia. Uhum. Por que que isso acontece? Por que que o INSS não faz, por exemplo, a perícia logo de imediato, para abrir a exigência depois? Ou então ele faz num curto prazo, para que não demore tanto assim? O que tem acontecido, afinal de contas, para o INSS demorar tanto? Doutor, na minha prática, nos benefícios por incapacidade, em regra, as exigências são abertas após a perícia, né? Porque quando não há constatação da incapacidade, ou seja, o perito não reconheceu que o segurado está incapaz para o trabalho, não é feita a análise dos outros requisitos. Isso tanto na esfera administrativa quanto na judicial, Uhum. né. Analisa-se primeiro o critério da incapacidade. Aham. Se não existe, então ali já é encerrado o pedido. Né, e não é aberta exigência. A exigência, quando ela é aberta, já é o indício de que a perícia médica reconheceu a incapacidade. Então vai entrar nesse momento de cumprir essa exigência e comprovar os demais requisitos. É possível, mesmo tendo sido aprovado na perícia médica, o INSS aberto à exigência, o segurado apresenta a documentação solicitada ou as informações solicitadas, e ainda assim o benefício ser indeferido? Pode ser sim, se essa documentação não for suficiente para comprovar o direito do segurado, né. Então, por isso que é muito importante realmente a assistência, né, jurídica, né, de um Uhum. advogado de confiança, para poder organizar essa documentação de forma satisfatória, porque uma informação errada ali pode pôr tudo a perder. Às vezes por inocência mesmo, né, do segurado, por Aham. falta de conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes a gente só fala no barato que sai caro em outro tipo de serviço ou produto. Olha, foi comprar mais barato, acabou dando errado. Poderia ter escolhido o melhor, apesar de mais cara. Mas é importante o segurado se atentar para isso, Sim. né? Nem sempre o requerimento sendo feito sozinho é de fato mais barato. Pode acabar saindo mais caro. Porque quando a gente pega um processo que já foi indeferido no INSS, há um trabalho muito maior Para desconstruir para aquilo. desconstruir ou mesmo para tentar consertar algum eventual erro, Uhum. né. Então, há um trabalho muito maior do advogado quando pega um processo já indeferido no INSS. Sim. Porque, como a senhora falou, um processo que tem ali um requerimento e nele falta uma informação ou foi colocada informação que não precisava, pode acabar sendo difícil depois você reformar e Isso. mudar isso na justiça até, Sim. né, e acaba realmente o segurado perdendo direito, Uhum. por um detalhe. Eu entendo que esse momento inicial, a gente conversou isso durante todos esses anos, Aham. né, eh esse momento inicial, ele é o momento chave, né, o principal, mesmo ali daquele primeiro contato, você realmente entender a realidade, você realmente montar é como se fosse o alicerce de uma casa, o processo ele é como se fosse uma casa. Uhum. Então essa parte inicial ali do fundamento administrativo, é a base para tudo que vai ser construído depois, não tem como eu lá no grau de recurso, lá na TNU, querer alterar uma coisa que não foi construída lá no Isso começo. aí não tem como apagar, né, não tem como apagar. Hoje em dia nada se Nada apaga se apaga, mais, né, nada se esconde. colocou no sistema, aparece ali para todo Isso, mundo, né. isso fica tudo registrado, Fica tudo todos os seus registrado. requerimentos indeferidos ficam lá, né.
É por isso que vale a pena você, primeiro, organizar a documentação correta. Segundo, você procurar assistência de um profissional capacitado, de um advogado da sua confiança. Não é orientado, não é viável que você faça o requerimento lá no INSS sozinho. Isto pode sair caro. Portanto, faça o possível para contratar um profissional competente para fazer o seu requerimento no INSS. Sai muito mais barato do que você fazendo sozinho. Doutora, e aí a gente encontra aí uma situação delicada. Quando o cliente nos procura já com pedido negado, é difícil desconstruir aquilo que foi apresentado, né? Ai. E aí eu não falo nem desconstrução em si, mas é difícil você tentar trazer a verdade até, Uhum. né? Porque às vezes o segurado trouxe para o processo uma informação que E não não é. precisava, que não é Uhum. verdade, né? E aí até para você trazer a verdade de fato é complicado, Sim. né? Por exemplo, o agricultor que diz que trabalha em regime de economia familiar e coloca na autodeclaração que trabalha com um filho e este filho trabalha no comércio local, fica Uhum. difícil você provar depois que não, na verdade ele não trabalha na agricultura. O Sim. filho trabalha no comércio e o segurado Uhum. trabalha na agricultura. Para você desconstruir isso, dá trabalho. Esse documento que hoje existe já tem, eu não sei se de 2019 para cá, que é a autodeclaração rural. Antes era feita uma entrevista, né, no Uhum. INSS com o Isso. servidor, e, né, a pessoa o segurado ia, levava 2 testemunhas para serem ouvidas, e isso mudou para esse documento que é a autodeclaração Uhum. rural, né. E ele é o documento principal do segurado especial dentro de um processo no INSS, que ali Uhum. vai ter todo o histórico dele da vida rural, né. Então, realmente uma informação errônea ali pode colocar o processo todo a perder. É, Por eu um estive. descuido, porque às vezes fica: "Não, mas meu filho", como o senhor falou, trabalha no comércio, ele tem uma renda maior, mas às vezes o filho é casado, já mora numa casa ali vizinha, no Uhum. sítio, Uhum. mas de vez em quando ele vai ajudar, então eu botei o nome dele porque eu pensei que podia, Uhum. né, e às vezes pode dar uma confusãozinha ali, questão da renda da família, subsistência, blá, blá, blá. Então são vários critérios que são importantes, Uhum. né. Por isso a assistência realmente, jurídica, ela é muito É importante. muito importante. Eu estive conversando com o doutor Davi que trabalha na atuação dos benefícios rurais, especialmente Sim, aposentadorias aqui no aposentadoria. STRADB, e aí ele disse que, na verdade, a autodeclaração é o segundo documento mais importante, Hum. né, você apresenta os documentos pessoais, as Sim, provas rurais que possui e a autodeclaração. sim. É o segundo documento mais importante desse complexo de documentos. Mas aí, a exigência, ela é aberta pelo INSS também para que apresente a autodeclaração rural, tem o prazo, Sim, se não apresentar no prazo, o pedido pode vir negado sim, ou até cancelado. sim. Quando o pedido é cancelado, doutor, o que é possível fazer? Não apresentei a declaração ou a autodeclaração no prazo, o Hum. pedido foi cancelado pelo INSS. O que o segurado pode fazer? Em regra, reiniciar. Reiniciar o processo. Porque quando não é comprovado nenhum erro do INSS para o indeferimento ou cancelamento do pedido, não vamos ter vai faltar para a gente interesse de agir para ajuizar uma ação Aham. sobre aquele O caso. juiz nem recebe o Não processo. recebe, porque vai faltar o interesse de agir. Então, realmente, se foi uma falha do segurado, tem que reiniciar. E aí, às vezes, deu um prejuízo de meses e até anos, E é um né. problema, né, os benefícios por incapacidade têm demorado muito. Sim, Às vezes a pessoa espera 6 meses, 8 meses para que sim. seja realizada a perícia. Então imagina, você faz a perícia, o INSS abre a exigência, você não apresenta documento, você perdeu 8 meses de Volta para a benefício. estaca zero. Volta para a estaca zero. Doutora, com relação a este entendimento judicial de que o segurado não apresentou a documentação no prazo da exigência, faltou o interesse de agir, a senhora concorda com esse entendimento? Com todo respeito, obviamente, ao magistrado, né, mas a senhora concorda, é realmente isto, a falta de interesse quando deixa de apresentar uma documentação solicitada? Fica complicado a gente dizer que não, né, assim, eu acredito que é o seguinte, quando você vai fazer ali o requerimento no INSS, ali no seu aplicativo, né, ou na agência, são feitas várias perguntas, entre elas, se você aceita acompanhar
por e-mail, por mensagem de texto, pelo WhatsApp. E o INSS ele manda essas mensagens para o segurado. Então é Uhum, importante quando você faz um requerimento, você acompanhar essa movimentação. Porque se você não cumpre, como o INSS vai poder dar um resultado de uma uhum, coisa que você não fez a sua parte? uhum, Então, realmente, eu entendo que tem que ter realmente o cumprimento da exigência. Casos excepcionais, como, às vezes uma pessoa realmente numa vulnerabilidade social muito grande, analfabeto, não entendeu, então um contexto totalmente específico é o direito uhum, nada engessado, né. Então a gente pode fazer tentativas, né, uhum, nesse sentido. A mesma coisa em relação ao prazo, que uhum, o segurado ele tem 30 dias após o início da incapacidade dele para dar entrada no benefício, uhum. para poder ter o recebimento desde lá do começo. Já foi um debate, né, no nosso grupo jurídico ali, o nosso corpo técnico Sim. jurídico já debateu isso várias vezes, Mas às porque vezes pode passar daquele prazo, e aí? Né, então às vezes na justiça a gente consegue comprovar a incapacidade era de tal forma que ele não tinha como ir ao INSS fazer esse o requerimento. requerimento. É, Ah, tem claro. o 135, mas a gente está falando aqui de pessoas às vezes que moram num sítio, que não tem uma internet, que não tem um estudo, que não tem conhecimento. E no caso do segurado, por exemplo, que está inválido por 4 meses, 6 meses, 1 ano, está acamado, está no hospital, não consegue Sim. fazer o requerimento, né, assim, Isso. fica difícil a É, situação dele, aí são né. casos que às vezes o judiciário chega assim a apreciar, né, receber a ação em casos assim Eu fiz excepcionais. exatamente, eu fiz essa pergunta sobre sua opinião com relação à falta de interesse de agir, por conta que a gente aqui no Nordeste vive uma realidade em que a maioria dos agricultores, nós estamos falando de segurados especiais, a maioria não tem o conhecimento de mídias digitais, não tem conhecimento de ferramentas online, não tem sequer instrução de saber ler e escrever. Sim, Então há uma vulnerabilidade social muito grande. sim, E aí o advogado precisa estar atento a isso, sim. né? Por exemplo, a identidade revela que a pessoa é analfabeta. E o INSS abriu uma exigência e enviou por e-mail. Como é que segurado analfabeto vai abrir um e-mail e vai ver que o INSS fez Uhum. uma exigência? Sim. Então pode parecer até absurdo o pedido não ser analisado por falta de interesse de agir Uhum. nessa situação, Sim, né? Eu entendo que tudo deve ser analisado com sim. muito equilíbrio e cabe ao advogado fazer a análise complexa, Hum. inclusive observando isto, para levar ao juiz a análise completa do Sim, caso, para que também não tenha ali um indeferimento quase que perentório sim, repentino. O juiz distinguir o processo por falta de documentação sim. ou por falta de interesse de agir, Uhum. né? Então, você que é advogado, que atua nos benefícios por incapacidade, precisa analisar o caso de forma detalhada, para que não venha posteriormente o pedido ser indeferido ou sequer ser analisado pelo juiz, porque você não apresentou a análise completa do caso. Nós trabalhamos desde o início do processo com uma análise detalhada. A gente observa esses detalhes. E às vezes o segurado dá entrada sozinho ou dá entrada por outros meios, o pedido bem negado. O nosso caso, a gente analisa, faz ali as pontuações de forma detalhada e às vezes pode aparecer para o segurado, pode parecer para ele que o processo demorou mais. O que que a senhora tem a dizer sobre essa análise, vamos dizer assim, mais detalhista? Vale a pena ou não? Porque às vezes espera-se 10 dias, Hum. 8 dias para que uma análise e o processo seja montado Sim. para ser enviado para o INSS. Não é esta, vamos dizer assim, a regra. A gente tem feito os processos mais rápidos, a gente tem conseguido Uhum. adotar ali estratégias que nos tragam um maior ganho de tempo. A gente consegue protocolar o processo com 2 dias no máximo. Mas o que a senhora tem a dizer, especialmente para os nossos seguidores, quanto a essa análise detalhada? Vale mesmo a pena? O INSS faz tanto pedido aqui, abre tanta exigência assim, o segurado deve esperar ou não, deve ir atrás de outro, deve dar entrada sozinho. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu acho que vale a pena demais, né. Eu sou bem detalhista, é Aham. uma característica minha, né, analista, né, do perfil Comportamental. comportamental. E assim, às vezes a gente atende algum cliente que está um pouco impaciente, porque já tem alguns dias que a gente ainda não fez
o requerimento e estamos lá em contato novamente para tirar uma dúvida, para solicitar algum documento, mas isso tudo é muito importante, porque se a gente está fazendo isso, é porque é para aumentar muito a chance da concessão do benefício, Uhum, né. O uhum, que vem simples, tem casos que são mais fáceis, mais simples, uhum, né, então a gente consegue realmente ter uma celeridade maior, mas existem casos que a pessoa é ali da roça mesmo, mas faz algum tempo que ela não produz, provas de bases governamentais, como a DAB, uhum, CAF, né, uhum. agora, hora de plantar, um garantia safra, então, às vezes ela só tem ali um papel do posto de saúde, alguma coisa, então quando a gente faz esse contato, essa insistência por mais provas e a gente gasta um tempinho a mais ali na análise, realmente é para aumentar a chance da concessão do benefício. E é real o risco de vir negado, né, Muito, é real. muito. E aí é negado por falta de organização de documentos, Sim. né. Aí e quando a gente tem as provas de base governamental, fica muito mais fácil. Uhum, Eu acredito que o próprio robô do INSS, ele já consegue puxar essas provas, uhum, mas às vezes a pessoa não tem, às vezes a pessoa tem uma DAP que expirou há mais de 7 anos e meio, que é o uhum. tempo de validade que hoje em dia a instrução normativa atribui para as provas rurais. Eh, e aí como é que a gente faz? "Ah, não vai ter o direito", mas só é da roça, Uhum. só tá ali no dia a dia, às vezes é uma pessoa que não tem o terreno próprio, às vezes o dono da terra não quer entregar o papel para ela poder fazer a essas provas, então é toda uma realidade que existe realmente no meio rural. Então aquele caso ali, a gente vai tentar procurar provas de menor potencial, mas que quando juntas, a gente consegue ter um bom início de prova, Uhum, né, então a gente vai atrás de uma certidão de nascimento de um filho, uhum. um papel do SUS, aquele cadastro da família, né, de saúde da família, É, entre é outras. muito importante que você analise direitinho antes de dar entrada. Primeiro, porque depois fica difícil de desconstruir ou então de consertar o erro Sim. cometido. E segundo, porque quando você dá entrada sem qualquer organização, você corre o risco de negar e perder todo aquele período em que demorou o processo. Sim, Então você perde os atrasados. sim. Estes dois pontos são muito importantes. A organização de documentos podem resultar na concessão do benefício ou no indeferimento. Uhum. Quando o benefício é concedido, tudo ótimo, tudo certo. Mas se o benefício for negado, se não houver possibilidade de entrar na justiça, perdeu-se os atrasados e muitas vezes direito até. Sim, Por quê? Porque a pessoa já que recuperou sim. daquela doença, daquela moléstia, né? E Uhum. aí perdeu foi tudo, É, né? E aí há uma sensação de injustiça muito grande. sim. Ah, porque eu dei entrada e veio negado, e o INSS abriu exigência, solicitou documento demais, eu apresentei, mas apresentou de maneira desorganizada ou apresentou de maneira errada, né? Então o INSS precisa sim da documentação correta para que conceda o benefício. Sim. E aí vai uma dica para você que é agricultor, que é segurado especial. Organize a documentação de forma correta. O INSS poderá abrir exigência e esta documentação deverá ser apresentada no prazo de 30 dias. Se não for respeitado o prazo, você poderá ter o benefício negado e o processo cancelado. E depois não há como você recuperar os valores na justiça e nem por meio de nenhum advogado. Portanto, organize a documentação previamente ao requerimento. Tenha cuidado de ter toda a documentação correta antes mesmo de dar entrada no INSS. Doutora, quais são os documentos que o segurado empregado precisa para dar entrada no auxílio-doença, com pedido de auxílio-doença? A gente viu, a senhora falou até aqui, que existe ali um documento chamado também de declaração do último dia de trabalho, O DUT. o DUT, ou então um documento a ser fornecido pelo empregador comprovando qual foi o último dia que o segurado trabalhou. Sim. Só que muitas vezes o segurado não tem acesso a essa documentação, ou porque o empregador não entregou, ou porque entregou fora do prazo da exigência, por exemplo. E aí como é que fica essa responsabilidade? Porque digamos que o segurado empregado tenha sofrido um acidente de moto e tenha ficado no hospital por 3 meses, 90 dias, incapaz, nem sequer teve condições de ir para casa. Como é que faz o requerimento deste segurado e com relação à documentação solicitada pelo INSS, o DUT, por exemplo?
e ele não apresenta. Como é que é solucionado isso? Né? Porque existe também ali, vamos já falar sobre isso, o imbróglio ali, né? Quem é o responsável pelo segurado durante a convalescência dele? Se é o INSS ou se é o empregador? Então, a primeira pergunta: como se resolve essa questão para os segurados empregados urbanos? Como é que se resolve? Como é que a gente vai apresentar a documentação dele se ele está internado, está acamado, não consegue apresentar documento? Nesse caso hipotético que o senhor está falando, houve um requerimento no INSS ou ele está esses 3 meses no hospital e não Não fez nada? apresentou o requerimento. Nem ele, nem ninguém da família Nem ninguém. apresentou o requerimento. Certo. Vai ter que iniciar no INSS, de toda forma, né, Uhum, nem que haja uma negativa, mas vai ter que iniciar no INSS e, conforme eu já falei aqui anteriormente, a data do início do benefício, que é a data que a partir dali vai começar a valer o benefício, vai ser da data da entrada do requerimento, uhum, se já tem mais de 30 dias do início da incapacidade. uhum. Então o INSS ele pode vir a conceder aquele benefício a partir da data do requerimento pelo resto do período que o segurado vai estar incapaz. Pode não contar da data do início da Do início, incapacidade. mas contar da data da entrada do requerimento. Isso Aham. é questionável na justiça, comprovando-se a impossibilidade total do segurado fazer o requerimento no prazo de 30 dias. Que esse prazo de 30 dias, ele é um prazo, para poder dar uma certa segurança jurídica, Uhum, né, não ficar um prazo eterno, você depois de 5 anos: "Ah, eu estava doente há 5 anos atrás e ainda estou e quero esse tempo todo". uhum, Então, você vai receber a partir do momento que você requereu, que o uhum, INSS tomou conhecimento uhum, da sua necessidade, né. E aí, qual o documento que precisa? Vai precisar do atestado médico, né. A questão do DOT, hoje em dia, na maioria dos casos, o próprio INSS consegue puxar essa informação no E-Social, uhum, que hoje tudo é informatizado, uhum, né. Normalmente, eles pedem essa declaração quando há alguma divergência na informação. uhum. Tipo, o segurado informa que afastou dia 10 e lá no Não é social? no E-Social o contador esqueceu de informar o afastamento, Uhum, né, uhum, ou então informou alguma outra data, aí é pedida essa informação, que inclusive o empregador pode corrigir uhum. essa informação no E-Social, para poder fazer funcionar, mas isso não vai impedir o requerimento, né, e havendo a informação no E-Social, o INSS vai analisar o benefício independente de ter um documento específico emitido ali pela empresa. Ótimo, perfeito. Mas digamos que a segurada ou o segurado trabalha, por exemplo, junto ao município, Uhum. que é comum na nossa realidade aqui. Sim. A pessoa trabalha como empregada, às vezes seletista ou concursada, né, Uhum. estatutária, mas sofreu uma incapacidade. Sofreu um acidente, está incapaz, e aí apresentou o pedido no INSS de auxílio-doença. Apresentou, fez o requerimento. Na exigência, o INSS pediu a declaração do último dia trabalhado, o DUT. E a prefeitura ou o município não entrega aquele documento. Por quê? Porque a pessoa ficou incapaz, apresentou um atestado por 15 dias, 20 dias, só que ela voltou a trabalhar. Ela se afastou durante os 15 primeiros dias Sim. e depois voltou a trabalhar. Quando foi na perícia do INSS, o município não entregou o DUT porque a pessoa está trabalhando. Uhum. Só que a pessoa está trabalhando mesmo estando incapaz. Porque na cabeça do segurado, o que aconteceu? Sofreu um acidente, esteve incapaz por 2 meses, não aconteceu a perícia em 2 meses, a perícia só está marcada para 8 meses depois. Então, com 2 meses, ele voltou ao trabalho, porque ele não podia esperar a perícia, Uhum. tinha que trabalhar. Afinal de contas, ou ele trabalha para receber, mesmo estando Uhum. incapaz, ou então ele fica esse tempo todinho esperando a perícia, sem receber do município e sem receber da prefeitura, do INSS. INSS. Então como é que ele vai pagar a conta de água, de luz, a feira do mês, como é que Uhum. ele vai fazer o seu custeio? Sim. Então como é que fica a situação desse segurado urbano, que ele ainda está incapaz, o município não entrega o DUT, e aí ele volta a trabalhar, Uhum. certo? Aí como é que fica essa situação? Ou seja, para resumir a pergunta, fica mais Beleza. claro, o segurado esteve incapaz, Mas no dia voltou a da trabalhar. perícia, voltou a trabalhar, porque o município por isso o município não entregou o DUT. Como é que se faz? Ele vai ter direito ao benefício ou não? Administrativamente, não.
Mas judicialmente sim, a gente tem teses, né, do STJ e Uhum, temas da TNU, já que garantem o recebimento do benefício se for comprovada a incapacidade, mesmo que ele tenha trabalhado naquele período. uhum, Porque como eu falei lá no começo, um dos requisitos para o recebimento do benefício por incapacidade é o afastamento do trabalho, né. uhum. Então, se não há o afastamento, o INSS nega o benefício, tá. Mas judicialmente, é possível você comprovar que a pessoa trabalhou de uma maneira forçada, agravando inclusive seu quadro clínico, por necessidade de subsistência, e aí é possível a concessão do benefício mesmo ela tendo trabalhado. Então, na prática, o INSS comete uma injustiça. Na prática, porque assim, a gente sabe que o município ele não pode entregar um documento Sim. falso, Uhum. né. O chefe do departamento pessoal, ele não pode declarar que o Sim. a pessoa está afastada sem ela estar. Uhum. Então, está correta a posição do Do município. município. Quando o INSS não recebe o DUT, ele mesmo a pessoa tendo, sido aprovado na perícia médica, mas o INSS não vai conceder o benefício, porque entende que a pessoa está Tá capaz, porque ela está trabalhando. trabalhando. Não houve afastamento, que é um dos Sim. requisitos. Então esse indeferimento é injusto, Sim. concorda? Uhum. Na justiça pode ser discutido, Sim. ou seja, mesmo estando inválido, se continuou a trabalhar e receber do empregador o salário mensal, ainda tem direito de receber o auxílio-doença, correto? Sim. Mas esse indeferimento do INSS foi injusto, É, né, é. foi injusto. E aí eu pergunto, caminhando aqui para uma pergunta que pode não parecer previdenciária, neste caso, é cabível uma indenização por danos morais? É discutível. Gente, possível a gente o direito se constrói, Uhum. né, então não existe nada engessado. Aham, Então tudo pode depende tudo quase toda resposta no direito é depende, depende. né. Então pode ser que haja cabimento, né, mas a gente tem que entender que o INSS como na esfera, assim, administrativa, ele fica preso, no caso ali o servidor, né, do Uhum, INSS, ele fica preso às normas postas ali uhum, do INSS, desde a uhum, lei, decreto, instruções normativas, portarias, isso tudo prende ali o servidor. Ele pode estar com o maior desejo de justiça no coração dele, de conceder algo, ele não pode fazer, porque ele vai inclusive responder uhum, se fizer contrário ao que está posto. Então, realmente, e a questão do dano moral, eu realmente não tenho muita prática, uhum, mas a gente vê que tem sido muito relativizado, né, porque tudo que onera o INSS, tudo que significa custo para o INSS, é custo para a União, uhum, né, uhum, é custo para o nosso país. uhum. E, consequentemente, é custo para cada cidadão. Então, existe uma certa cautela nessas indenizações, a não ser quando é comprovado, de fato, um dano muito significativo. Uhum, Vamos supor uma hipótese que o segurado voltou a trabalhar e, por isso, ele teve que amputar um membro, porque uhum, voltou de forma forçada, porque não uhum. recebeu o benefício. Então, casos extremos, pode Aham. ser que haja alguma situação. Eu estou perguntando essa situação, fiz essa pergunta, se é injusto ou se não é, o indeferimento é injusto ou não. Por quê? Porque eu quero trazer clareza para os nossos servidores quanto ao fato de que muitas vezes o benefício é negado, não é porque houve má fé do servidor, Uhum, não é porque houve má vontade de quem trabalha no INSS. uhum. Muitas vezes é porque o servidor, o funcionário do INSS, ele está obrigado a tomar aquela decisão, Sim, por uma imposição da lei. sim. Né, então, assim, eu quero trazer clareza com relação a isso, porque muitas vezes os benefícios são negados por falta de organização nos documentos, por falta de entendimento do que o INSS está solicitando, e também pode acontecer de ser negado porque o servidor do INSS ele está obrigado a atender o que a lei diz sobre aquele processo. Então, se porventura o INSS negou, o indeferimento pode sim ser injusto, mas muitas vezes é porque o servidor do INSS está atrelado ao que a lei diz. E aí, neste caso, doutora, é possível ajuizar uma ação, Sim, abrir um processo contra o INSS. sim, E diga-se de passagem que é contra um instituto, não contra o servidor. sim, Né? Então, quando você vai no INSS, pode acontecer de você ser muito bem recebido, e a pessoa que deu a notícia, olha, seu benefício foi negado, não é o responsável por aquele processo. sim.
né. Então é importante que diga-se isso, por quê? Porque tem gente que fica com raiva do servidor e do INSS, É. né, o indeferimento foi injusto, de fato, porque o INSS é muito É engessado, engessado é das engessado. regras. E aí a alternativa que tem é ir para o judiciário, porque o juiz ele pode julgar de acordo com o seu livre convencimento, Com né, pensamento. embora tenha que ter motivação, mas ele Claro. é mais livre para julgar. Sim. E aí vale a pena, doutora, ajuizar uma ação? Sim, vale, Vale a pena. vale. E aí Mas voltando ao que a gente falou aqui, se a hã. gente lá no começo já tenta fazer de uma melhor forma, aumenta a chance, Uhum. né, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Às vezes lá na judicial, às vezes não, sempre vai o processo administrativo ele vai ser levado lá para dentro do processo judicial. Então se ele está bem montado, Uhum. também já é uma boa chance de deferimento De ser concedido na justiça. na justiça. Doutora, qual o conselho a senhora poderia dar para os segurados, para os trabalhadores, sejam eles segurados especiais ou segurados urbanos, os empregados ou trabalhadores autônomos? Que conselho a senhora poderia deixar para eles com relação aos pedidos que eles fazem ou que eles já fizeram ou que ainda vão fazer de auxílio-doença no INSS? Qual seria o melhor conselho? Nossa, é tão complexo. É importante quando você vai fazer um requerimento no INSS, você realmente ter segurança daquilo que você está fazendo. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento, eh, razoável e consegue entender aquilo ali, você pode até tentar fazer sozinho. Mas se você não tem, se você tem insegurança, se você tem dúvidas, é bom procurar um profissional realmente para ali auxiliar a fazer aquele procedimento, porque a gente tem anos de estudo, anos de prática e o estudo não para, né, na Uhum. nossa área. Com certeza. Então a gente tem todo um conhecimento de como fazer aquilo, para poder realmente aumentar a sua chance. Então, se há alguma dúvida, se há uma insegurança, procura realmente alguém que possa prestar uma assistência jurídica para aumentar a sua probabilidade de conseguir o seu benefício. Muito bem, doutora. E para os nossos colegas advogados? Nós estamos aqui com mais de uma década de atuação, embora muito jovens ainda, Bem né? Bem jovens. jovens, mas, mas a gente está com mais de uma década atuando, especialmente em benefícios previdenciários. Que conselho a senhora poderia deixar para os nossos jovens colegas advogados com relação a benefício por incapacidade no INSS? Gente, não tem um conselho único, realmente é estudar, né, conhecer realmente as regras a fundo, entender, conhecer a fundo também a instrução normativa do INSS, que hoje é a 128, né, que a gente tem para regrar. Então, realmente ter um conhecimento profundo das regras e do caso do seu cliente, né. Orientar em relação à documentação médica também é muito importante. Então é isso, ter realmente esse olhar humano para o seu cliente, para conhecer e entender as necessidades dele, sua situação jurídica e poder montar um processo administrativo ou judicial de qualidade. Então fica a dica para você que é advogado e está iniciando na área previdenciária. É preciso que você analise o caso de forma minuciosa, detalhista. Um detalhe pode fazer a diferença no processo do seu cliente. Doutora, eu quero finalizar esta entrevista, que nada mais foi do que um bate-papo. Sim. Eu queria finalizar dando a oportunidade para que a senhora deixe um recado para quem a senhora quiser, né. Nós falamos para os nossos seguidores, para os nossos colegas, e aí eu quero deixar aqui a oportunidade para a senhora fazer suas considerações finais. Se quiser mandar um abraço para os seus familiares, para Certo. seus amigos, a senhora fica à vontade. Certo, eu queria mandar um recado, primeiro para os nossos clientes, de uma forma geral. Saiba que a gente sempre procura o melhor benefício, a melhor estratégia para poder alcançar o interesse de vocês. Quero mandar um recado também para todo mundo do escritório, dizer que todos vocês são muito importantes, desde Ranuska ali na entrada, até Luzinete lá no final, no financeiro, todos vocês são muito importantes e cada construção nossa depende de vocês. Vocês são realmente uma bênção e uma maravilha. Os colegas advogados, vocês são top. Doutora Manuela, minha coordenadora, um beijo mais especial para você, porque é minha filha.
E para o meu esposo também, que é meu parceiro aí, vamos fazer 30 anos esse ano de casados, Olha então é uma aí, vida, e merece você uma é festa, viu, doutora? um suporte para mim. Doutora, parabéns pelos 30 anos de casada. Eu espero que venham mais 30, 40, 60, Amém, né? amém. E quem sabe até que os dois sejam arrebatados, né? Quem sabe a Sim, gente seja arrebatado, podemos né? ser essa geração. Podemos ser, né? Há alguns estudos aí, algumas pessoas que estudam teologia, que dizem o seguinte: olha, a gente não sabe a data, a hora, o dia exato, mas a gente Os pode saber sinais. os sinais, os tempos, né? Porque a Uhum. Bíblia revela também ali o que vão acontecer nos finais de tempo, Sim. né? Então é possível que a gente esteja aí na geração que vai presenciar a volta de Cristo. Amém. Então, Vai ser um parabéns pelo seu prazer. casamento, Obrigada. parabéns para sua trajetória, pela sua carreira. Eu espero que a senhora consiga ainda crescer cada vez mais na área jurídica. Sim, Eu tenho o orgulho e o privilégio de tê-la conosco aqui no obrigada. SBRADB. Eu estou muito feliz com a sua presença de fato e verdade, porque, como eu falei aqui, desde o início nós tivemos uma identidade de valores, que é o que nos carregam até hoje, o que nos trouxe para esse momento aqui. Então, eu espero que a gente possa viver muitos outros bons anos na advocacia juntos, Amém. e eu espero de verdade que a gente consiga crescer juntos. Que Deus Certamente. abençoe a senhora sempre. Amém, amém. Eu sempre costumo dar uma lembrança para quem esteve no STRcast, Sim, certo? A sua lembrança, no entanto, vai um pouco diferente dos demais. A senhora vai receber o mesmo presente, certo? sim. Na próxima vez que a senhora voltar ao STRcast, a gente vai lhe presentear com algo mais bem elaborado. Só que, diferente dos outros que já passaram, eu fiz uma dedicatória dessa lembrança. Ai, Eu que não fiz para bom. ninguém. Pelo Ai, menos que vai ficar bom, um lembrete aqui. Não, que Samuel me deu, bom. está aqui, foi assinado por ele. Não que isso seja algo importante, mas pelo menos ficou registrado, Mas é sim tá importante bom? seu Doutora, reconhecimento. muito obrigado pela sua Uhum. presença aqui. De Obrigada pelo fato, convite, foi uma honra. a gente vai esperar a senhora retornar. Ah, vamos sim. Chegamos mais uma vez ao final do STRcast. Espero que você tenha gostado desse bate-papo com a doutora Carla. Foi um bate-papo importante, cheio de ideias, de dicas. Espero que você tenha gostado e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho. Se você ficou conosco até o final do conteúdo, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, é só clicar no botão inscrever-se, fazer parte desse canal. É de graça, você não vai pagar nada. E ative também o sininho para que você receba em primeira mão este conteúdo e os próximos que ainda virão. Então, conto com você, espero que você compartilhe esse conteúdo. Lembre-se, um povo forte é um povo que conhece os seus direitos. Doutora, mais uma vez, obrigado e até a próxima, viu? Obrigada, até.